O apóstolo Pedro disse para os cristãos desejarem o leite espiritual. Já o apóstolo Paulo disse que eles não deveriam estar tomando leite espiritual. Quem está certo? Bora entender. Quem alimenta todos os seres vivos? Pecados atualizados. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. E no texto que lemos ontem, tem uma referência sobre o leite espiritual. Este texto às vezes gera uma certa confusão porque o apóstolo Paulo também falou do leite espiritual, mas são visões diferenciadas. E como entender isso? Olhando o contexto. Todo o texto bíblico deve ser analisado dentro do contexto dele, deve ser considerado também quem escreveu, para que público escreveu. Mas vamos começar analisando o texto de Pedro. Desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Vamos entender o contexto. Nos versículos anteriores, como vimos ontem, Pedro estava falando da palavra de Deus. Esse contexto aqui são cristãos que alguns deles eram novos na fé, mas já tinham alguns que já vinham andando há algum tempo. Pedro estava escrevendo a irmãos que viviam debaixo de perseguições severas e ele estava fortalecendo a fé desses irmãos. Nos versículos anteriores ele fala da palavra de Deus, como vimos no vídeo de ontem, que a palavra de Deus jamais passará, ela permanece para sempre. Foi comparado, inclusive, com a planta que morre, que murcha, mas a palavra permanece. E então o apóstolo Pedro fala, portanto, deixando de lado toda a maldade, todo o engano, tudo o que era ruim, tudo que você fazia de errado, desejem como bebês recém-nascidos o puro leite, a verdade de Deus. Então, qual é o contexto do apóstolo Pedro aqui? Desejem a palavra de Deus pura, verdadeira, com o mesmo desejo, com a mesma ânsia de um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido quer viver grudado no seio da mãe, se amamentando, se alimentando daquele leite que dá o sustento a ele. E Pedro está aconselhando os irmãos a terem este mesmo desejo por este leite puro, que alimenta a alma deles. Então, o contexto aqui deste leite é no sentido de desejar o alimento do Senhor, a palavra de Deus pura, verdadeira, e de se manter alimentado dela. Inclusive, ele diz que é com a finalidade de que eles cresçam para a salvação. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em seu texto acerca do leite. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Quando lemos o contexto, fica muito claro a distinção do que Pedro está falando para o que Paulo está falando. Pedro se dirigia a cristãos que estavam buscando o fortalecimento da sua fé e precisavam desejar se alimentar, assim como uma criança anseia pelo leite materno. Paulo está falando para os cristãos da igreja de Coríntios que estavam vivendo em pecado, estavam vivendo os prazeres da carne, como o texto está explicando. Então, Paulo está falando para aquela igreja que não tem como ele levar um alimento sólido, um alimento que confronte, que era o que eles já deveriam estar se alimentando, porque já eram irmãos que tinham uma caminhada na fé, deveriam estar estabelecidos, firmados, fortalecidos na fé, mas estavam vivendo na carne, em pecado. Então, o leite a que Paulo se refere aqui, aí sim, é como um alimento para um bebê que não tem firmeza, não tem físico, não tem estrutura para suportar alimentos sólidos. Imagine uma mãe pegar um bebê que tem menos de 1 ano de idade e dar arroz, feijão, feijoada. Um bebê que ainda é recém-nascido, está sendo alimentado do leite materno, só suporta o leite materno. E Paulo está dizendo que aqueles cristãos
que já deveriam estar no alimento sólido não tinham condições de recebê-lo. Então Paulo estava os alimentando com leite, visto que ainda sois carnais, diz o apóstolo Paulo. Deu para entender a diferença? O que concluímos então? Que nós precisamos da palavra de Deus, da verdade de Deus, e precisamos ser profundos, nos alimentarmos e termos sede da palavra de Deus. E devemos ser espirituais e não carnais. Quanto mais espirituais, mais nós temos discernimento e condições de receber o alimento sólido. Porém, ainda que já estejamos no nível da fé de receber o alimento sólido, jamais devemos deixar de desejar, de ansiar pelo leite espiritual, pelo alimento espiritual, como a criança deseja pelo leite da mãe. É isso que o texto está dizendo. No texto de hoje, Pedro está abordando os deveres cristãos. Ele começa falando então para empregados ou servos, naquele contexto eram servos. E Pedro diz que estes servos devem obedecer aos seus senhores, mesmo aqueles que são maus. Eles devem obedecer, servir com prazer, com gratidão, com amor e reverência, porque são cristãos. Pedro diz que é digno de louvor aquele que suporta as perseguições, as aflições, a injustiça, a injúria, passa por tristezas, sofrendo em razão da consciência que ele tem com Deus. Ou seja, por amor a Deus, esse cristão vai sofrer tudo calado, sem fazer a sua justiça própria. Ainda que o patrão seja mau, este servo, este empregado, trazendo para o nosso tempo, esse empregado vai servi-lo com amor e gratidão, vai fazer o bem enquanto o seu patrão está fazendo o mal. Pedro ainda traz uma reflexão. Que mérito haveria em ser esbofeteado ou sofrer, tendo cometido pecado? Ou seja, você está colhendo aquilo que plantou, então não há mérito algum em você estar sofrendo. Você está sofrendo porque plantou aquilo. Já o cristão que está sofrendo injustamente, como no caso do servo que tem um chefe mau, aí esse é digno de louvor. Mas suportais o sofrimento, diz o apóstolo Pedro, e aí ele usa o maior exemplo de todos. Ele fala de Cristo que não cometeu pecado e sofreu todas as injúrias, passou todo tipo de dor. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro estava se referindo ao Senhor Jesus. Veja que o que Jesus fez foi entregar a Deus Pai, aquele que julga com justiça. Ou seja, ele não fez justiça própria. E ainda falando dos deveres cristãos, Pedro fala do dever da mulher cristã, do dever do esposo cristão e do amor fraternal. Dentro do amor fraternal, ele fala da compaixão, que precisa ser mútua, precisa haver misericórdia entre os irmãos, acolhimento. Já nos deveres da mulher, é o texto onde ele fala que a mulher deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. E que através do testemunho desta mulher, desta submissão, desta reverência, desse cristianismo que ela pratica, o seu marido pode vir a ser salvo no caso de ele não ser ainda. Ele pode se converter através do testemunho dela. Já nos deveres do marido, Pedro diz que este marido deve cuidar e zelar dessa esposa como se ela fosse um vaso mais frágil. Pedro fala ainda sobre a mulher ter um espírito gentil e generoso e não se preocupar com a vaidade externa, nas roupas chiques, nas joias, mas que a alma dela reflita este brilho, esta beleza, através da sua gentileza, através da sua amabilidade. Bora para o livro de Salmos. Concluindo Salmos 136, onde o salmista convida o povo de Deus a louvar ao Senhor porque o seu amor dura para sempre, e ele vem relacionando vários motivos para entregar este louvor a Deus e o porquê o amor dele dura para sempre. Nos últimos versos, o salmista fala sobre Deus ter se lembrado da humilhação deles, quando Deus os resgatou, os tirou da perseguição, de tudo que eles estavam sofrendo. Então ele diz, o amor do Senhor dura para sempre, louvem a ele. Ele nos libertou dos nossos inimigos porque o seu amor dura para sempre. Aquele que alimenta todos os seres vivos, porque o seu amor dura para sempre. A ele rendei graças, louvor e adoração, porque o seu amor dura para sempre. Livro do profeta Ezequiel.
No texto de hoje, o Senhor faz uma relação dos pecados de Jerusalém. E veja você que os pecados estão atualizados hoje. São exatamente os mesmos pecados. Entre tantos outros, e a lista é enorme, vemos abominações, adultério, incesto, filho contra pai, pai contra filho, o rico oprimindo o pobre, emprestando com juros fora do normal. Nada novo debaixo do sol. Tudo o que vivemos hoje. Os pecados estão devidamente atualizados. E então o Senhor traz a sua sentença e repete de novo que esse povo será castigado. Veja que há um padrão de repetição. Durante todo o livro o Senhor repete a mesma coisa, sempre explicando que aquele povo vai ser sentenciado, dando a eles a chance, a oportunidade de se arrependerem. De novo, nada novo debaixo do sol. Nos dias de hoje, o Senhor tem anunciado, avisado, dado chances, oportunidades, dizendo: olha, Jesus está voltando, se corrijam. Mas o que estamos fazendo? Continuamos pecando como se não houvesse amanhã ou como se Jesus Cristo não fosse voltar. Então essas repetições não estão ali por um acaso. Estão ali para aquele povo lembrar e não poder dizer que não sabia, que não foram avisados. E estão ali também para que nós possamos aprender com o erro. E como o Senhor ama uma alegoria, sobretudo nos textos do profeta Ezequiel, ele traz a alegoria das duas irmãs. É a segunda vez que Deus usa Samaria e Jerusalém numa alegoria de irmãs, como se fossem irmãs. Mas agora ele dá um nome para essas irmãs. A mais velha se chama Oolá e a sua irmã mais nova, Oolibá. O Senhor fala que elas se prostituíram. E mais uma vez, porque já foi dito isso no texto de Ezequiel, ele fala que Jerusalém viu a irmã mais velha errar e não aprendeu com o erro. Como acabamos de dizer, não aprendemos com o erro. Jerusalém fez isso. Viu a sua irmã se prostituir. Ele compara as duas cidades como prostitutas. Adulteraram contra Deus. Na comparação aqui, a cidade se rendeu a outras cidades. Fizeram pactos com o rei da Síria, com as nações vizinhas, e Jerusalém, a irmã mais nova, repetiu e ainda fez pior. Deus de novo fala que Jerusalém pecou ainda mais que Samaria, e por isso serão castigados. Mas, como a misericórdia do Senhor dura para sempre, assim como vimos no livro de Salmos, ele também promete a restauração do seu povo. Estende a mão, oferece o perdão, a sua misericórdia e dá a chance do seu povo se arrepender. E em se arrependendo, eles são perdoados e Deus restaura o seu povo. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até lá!